sua empresa ainda utiliza papel, você ainda tem processos analógicos que demandam tempo, que demandam pessoas. Você sabia que você digitalizar a sua empresa, ela traz maior produtividade para você? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do processo de digitalização. Então, sobre estar na internet é algo que todo mundo já sabe, até o mais leigo sabe a importância que é um negócio estar na internet, seja ele qual for. Desde um pequeno negócio até um grande negócio, eles têm que estar na internet. A gente vê, cada dia que passa a gente tem visto isso com maior frequência, principalmente com o Magazine Luiza, comprando o site Jovem Nerd, com várias outras gigantes se movimentando cada vez mais na internet, e o seu negócio precisa estar também. Mas hoje a gente não vai falar sobre estar na internet, a gente vai falar sobre digitalizar a sua empresa. Qual é a diferença? Estar na internet é você estar ali nas redes sociais, né, ter um site, estar ali movimentando tudo isso. Digitalizar a tua empresa é se utilizar da tecnologia e do digital para facilitar o dia a dia da sua equipe, sua como dono da empresa e do seu cliente. Então a gente trouxe aqui alguns cases, até nossos, outros que a gente viu, para mostrar como o processo digital ele melhora a tua empresa. Então, um primeiro case bem recente nosso é a mudança da forma de assinatura de alguns documentos. Então, até pouco tempo atrás, todos os nossos documentos eles eram assinados fisicamente. Então, por exemplo, às vezes o cliente nos pediu um documento que necessitava de assinatura nossa e também do dono da empresa. O que acontecia? Como é que funcionava esse processo? A gente pegava o documento, o cliente solicitava, a nossa equipe ia lá, gerava o documento, imprimia, trazia para a pessoa responsável assinar. Em alguns casos era eu, em alguns casos o nosso contador responsável. A pessoa assinava o documento e aí a gente assinava, perdão, a gente, né, a pessoa interna aqui da nossa empresa assinava e mandava isso via motoboy ou o cliente vinha buscar para poder fazer a assinatura. Como é que funciona o processo hoje? Antes, então, o processo levava de pelo menos uns 5 dias. Por causa disso, tem questão de logística do cliente, logística nossa podia chegar até mais para mim. A gente tem clientes que moram em Recife, e é Natal, e aí tinha que mandar por correios, então era uma demora gigantesca. Como é que funciona o processo hoje? O processo hoje ele é bem simples. Nossa equipe pega o documento, eles enviam para um site que a gente utiliza, um aplicativo em nuvem chamado DocSales, colocam lá, colocam o e-mail das pessoas que precisam assinar. As pessoas que precisam assinar recebem um e-mail avisando que eles precisam olhar o documento e assinar. A pessoa olha o documento e faz a assinatura online. Então, um processo que levava às vezes 5 a 10 dias, hoje leva 15 a 20 minutos. Então, a nossa equipe ganhou um tempo, porque não precisou ficar se preocupando se o cliente recebeu o documento, se não recebeu, se assinou, se não assinou, se deu certo. E alguns desses documentos eles tinham que voltar para a gente utilizar esse documento em algum processo, em alguma situação para resolver para a empresa do nosso cliente. E agora, 15, 20 minutos, esse documento ele foi, esse documento voltou e a gente resolveu o problema e fica todo mundo feliz. Um outro caso bem interessante é a possibilidade de utilização de ferramentas digitais para poder arquivar documentos. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha, usando o nosso caso também, nós tínhamos arquivos, mais ou menos cada arquivo desse tamanho aqui assim, várias gavetas, e aí você precisava de um documento, a gente tinha vários, a gente devia ter 6 arquivos, até, acho que a gente tinha uns 6 arquivos, cada arquivo em ordem alfabética, alguns juntos, dependendo da quantidade, e aí você abria, tinha uma pasta, e você tinha que ir lá procurar o nome do cliente, pegar essa pasta, olhar os documentos. Como é que a gente faz hoje? Tudo 100% em nuvem. Então todos aqueles arquivos a gente digitalizou, e o que a gente fez para digitalizar? Que aí já vem uma outra dica que você pode usar no seu negócio. Ao invés de ter que usar uma impressora, um scanner, né, que demora, dá trabalho, se não for aqueles scanners profissionais para digitalização rápida, que a maioria das empresas não tem, você vai demorar muito. Então o que nós fizemos? A gente baixou um aplicativo, Tiny Scanner, nos celulares de todos os nossos colaboradores, ou quem não tinha, a gente disponibilizou o celular da Atom, gestão inteligente, para ele com esse aplicativo. Juntamos todo mundo, então no primeiro passo do processo a gente precisava digitalizar todos aqueles arquivos. Então tudo que tinha de papel a gente precisava digitalizar. E a gente pegou a equipe inteira, tirávamos 1 hora por dia. Todo mundo. Tinha uma equipe que ficava verificando arquivos para ver o que é realmente importante e o que não é. E uma outra equipe só digitalizando e com celular. E aí, nível profissional. Quem olha do outro lado não sabe que foi digitalizado por um celular e não um scanner. Legal, esse foi o primeiro passo do nosso processo de digitalização. O segundo passo
foi a possibilidade de colocar isso num arquivo em nuvem. Então, ao invés de ficar procurando esses documentos, hoje a gente usa o OneDrive, uma ferramenta da Microsoft, onde todos os documentos eles ficam organizados em pastas por ordem alfabética e de qualquer lugar. Por exemplo, eu estou aqui hoje, não estou no meu home office, estou em outro local gravando, mas se eu precisar, meu computador está ali do lado, eu vou lá, eu entro no site e eu vejo todos os documentos que a gente precisa de forma fácil em qualquer lugar do mundo que eu tiver. Eu não preciso estar fisicamente. E minha equipe, da mesma forma, se a gente precisar mandar um documento para o cliente, fica muito mais rápido. Então, um processo que às vezes demorava 30, 40 minutos para achar um documento, porque você tinha que achar a pasta do documento, tinha que achar a pasta do cliente, achar o documento dentro da pasta, digitalizar às vezes para mandar para ele, ou esperar ele ir, ou mandar pelo motoboy. Então, por exemplo, se tivesse mandado para o motoboy, às vezes era 1, 2 dias, se ele tivesse que vir, aí dependia da disponibilidade dele. Hoje é um processo que a gente gasta 5 minutos. Vai lá, pega o documento, envia para o cliente por uma ferramenta de envio. Então fica muito mais fácil. E aí você vai ganhando tempo nos seus processos, te capacitando e dando capacidade para sua equipe fazer algumas outras coisas. E isso também facilitando para o seu cliente. Então uma outra possibilidade é a possibilidade de fazer videoconferência com o seu cliente através de ferramentas como Meet, Zoom e algumas outras, onde ao invés do cliente ter que se deslocar até o seu local de trabalho, você se deslocar ao dele, que muitas vezes causa conflito de agenda, tempo no trânsito, acaba para ambas as partes perdendo tempo. Agora você pode fazer uma reunião 100% virtual, resolver tudo que tem para ser resolvido, se falando cara a cara. Então é muito, muito importante você aproveitar dessas ferramentas. E uma outra que, assim, a maioria das pessoas usam, mas a gente tem que ter noção de como ela é uma ferramenta digital e saber usar cada vez mais ela, é o WhatsApp. Então aqui, por exemplo, dentro da Atom Gestão Inteligente, a gente tem um WhatsApp para toda a equipe. A gente usa uma plataforma chamada DigiSac, onde essa plataforma, ela organiza as conversas para cada atendente. Então a gente tem toda a nossa equipe atendendo, o nosso sucesso do cliente ali diariamente, falando com os clientes, e a gente usa isso para facilitar o trabalho. Uma das coisas que eu nunca gostei foi de ir ao banco. E aí, quando eu comecei a assumir a Atom, a gente fez algumas mudanças em relação ao banco e eu tinha que ir no banco ficar resolvendo algumas coisas. E é muito chato isso, porque você tem que ir lá, pegar fila, às vezes você tem um monte de coisa para fazer, você perde tempo de deslocamento. E o WhatsApp, para todas as empresas, ele vai facilitar de algum modo essa comunicação. Seja para fechar um contrato, seja para poder conversar com o cliente, tirar uma dúvida do cliente, seja para marcar. Então, por exemplo, a sua empresa ela tem que ir, por exemplo, minha prima ela tem uma empresa de detetização. Então não tem como ela usar o WhatsApp para prestar o serviço dela, igual a gente. 80% do nosso serviço é prestado via WhatsApp. A gente manda o documento, recebe o documento, conversa com o cliente, tira dúvida. Mas ela não. Mas muita coisa pode ser. Por exemplo, o processo de venda pode ser facilitado, o processo de negociação, o processo de tirar dúvidas, o processo de acompanhamento do cliente. Então o WhatsApp ele vem como uma ferramenta para facilitar o dia a dia. E agora, com o anúncio do WhatsApp Pay, até receber pagamentos lá dentro. Você vai poder mandar um link, o cliente paga e acabou. Todo o processo de transação, de venda, vai poder ser feito lá dentro. Mas para isso você precisa saber aproveitar os processos digitais. Então, para você também melhorar ainda mais sua empresa, dá uma olhada no nosso blog. A gente fez uma matéria completa falando sobre o processo de digitalização. E a gente fez também lá uma espécie de análise para você analisar qual nível de digitalização está seu negócio. E aí com isso você poder dar os próximos passos. E aí a dica que a gente dá, a última de todas, a mais importante em relação a isso é: comece devagar e vá digitalizando aos poucos. Você não vai conseguir mudar tudo da noite para o dia. Foque nos processos, nos piores processos que você tem, nos que mais dão dor de cabeça, e tenta digitalizar ele, porque ele vai facilitar cada vez mais a sua vida e vai indo até chegar nos mais simples, no que dão menos trabalho. E aí você vai ter uma empresa 100% digital. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu e minha equipe estamos 100% dispostos para poder te ajudar no que pudermos. Nosso foco é poder te ajudar a dar os próximos passos na sua gestão. Tenha um bom trabalho e bons negócios. Um abraço.